Saudações, meus queridos, mais um encontro filosófico. Hoje discutindo mais uma vez sobre a pandemia. De alguns meses para cá, algumas pessoas têm me perguntado se existe algum objetivo oculto aí na pandemia, né? O que seria isso? Será que existe algum aprendizado latente em toda essa experiência que nós estamos passando? E será que nós temos condição de enxergá-lo e de aproveitá-lo? Outra questão seria, será que nós vamos mudar para a melhor depois de todo esse processo? Bom, questões importantíssimas, não tão simples de serem respondidas, né? A primeira questão, né, se existe algum aprendizado aí latente, para tentar aceitar a pergunta, nós precisaríamos de antemão aceitar que existe uma finalidade para a existência, né? Que nós não estamos diante de uma realidade à la seleção natural de Charles Darwin, onde os fenômenos vão acontecendo por eventos aleatórios. Se existe um aprendizado, é porque nós estamos diante de uma oportunidade. Então, se existe a oportunidade, o aprendizado pode vir ou não, depende de nós, né? Eu acredito que sim, acredito que não apenas um aprendizado, mas diversas lições em diversos âmbitos, né? As coisas vão se expandindo porque nós podemos aprender dentro do âmbito familiar e podemos aprender fora dos nossos lares, também no convívio social. Nas questões macropolíticas também há de se ter uma nova postura diante de tudo que acontece. Mas tentando captar apenas, né, um aspecto disso tudo, eu ressaltaria a questão da economia, né, que eu já venho pensando sobre isso há muito tempo, muito antes da pandemia, né? Porque, veja, em termos filosóficos, a economia, enquanto uma disciplina, né, do conhecimento, ela só existe porque não temos o suficiente para todo mundo. Quando os habitantes do planeta Terra eram apenas alguns milhões, né, há algumas centenas de anos atrás, não tinha para todo mundo também. Os recursos eram diferentes, as ferramentas eram outras, né? A tecnologia era outra. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra e ainda continua faltando. Então falta não é porque não tem na natureza, não é porque a natureza não pode produzir. Falta por nossa incompetência, né? Porque nós não sabemos fazer essa distribuição, porque falta realmente um senso, né, de humanidade mais apurado. Bom, mas falta, né? Então se falta, existe a economia. E a economia é essa ciência na qual o dinheiro é a mola mestra de toda a realidade. Se você disser que é a família, que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, você está mentindo. Em primeiro lugar, se faltar dinheiro para você, ou se você pensar na possibilidade de não tê-lo num futuro próximo, você deixa tudo de lado, deixa em segundo plano e vai correr atrás do dinheiro, né? E a economia precisa funcionar, porque num sistema capitalista, a qualidade de vida das pessoas depende do consumo. Então, se você deixa de consumir, os bens e os serviços deixam de rodar, né? A máquina vai paralisando e o dinheiro deixa de circular, né? E aí toda aquela cascata, etc, etc e tal, né? De forma que, veja, na pandemia funcionou por um tempo, mas por pouco tempo essa paralisação da economia. Depois, a vida foi deixada em segundo plano. O dinheiro foi colocado acima de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Ora, nós estamos agora em janeiro de 2021 e os índices, os óbitos diários são tão altos quanto no início, ou na fase maior da pandemia, no ano passado. Ou seja, nós estamos numa catástrofe, né, em saúde pública. E a economia agora não mais se perturba. Tudo bem, existem as restrições, né,
algumas restrições que estão sendo colocadas dentro da medida do possível. Mas na cabeça das pessoas também isso não funciona mais. E eu acho que, eu vejo que essa oportunidade está sendo escoada pelo ralo, que seria a oportunidade do ser humano transformar a economia, ou pelo menos deixá-la em segundo plano, que se exploda a economia, você está entendendo? O governo tem a obrigação de sustentar todo mundo, tem dinheiro de sobra. Se estão dizendo para você que não tem, que o Brasil está quebrado, que está em crise, é mentira, sempre teve muito dinheiro. Então o governo tinha que sustentar todo mundo e dar condições, as pessoas continuariam trabalhando de outra forma. Ninguém quer ficar parado em casa dormindo. O brasileiro, ele quer se mover, ele quer criar, mas ele não pode ficar dependendo da economia para se alimentar, para ter um teto, né, para ter dignidade. Então essa lição da economia aqui não é só para o Brasil, mas seria um aprendizado global. Infelizmente, essa oportunidade nós já perdemos. Tá? Em relação se as pessoas vão ficar melhores, assim, no sentido de mais boazinhas, mais justas, mais éticas depois da pandemia, porque vão aprender a dar valor à vida, né? Isso não vai acontecer. Infelizmente, o ser humano perdeu essa outra oportunidade também. E como essas crises, né, elas acontecem para renovar as coisas, assim como vem uma tempestade, destrói tudo, depois refloresce, né, aquela vegetação primária, depois uma vegetação secundária, que ele vai se reconstituindo o ecossistema aos poucos, até que toda, né, a diversidade da fauna e da flora estejam ali de volta, assim como acontece assim na natureza, depois de uma tempestade, na vida humana também, né? Depois dessas crises, depois dessa pandemia, tudo vai reflorescer novamente, né? Se nós não aprendermos agora, com certeza a espiritualidade vai enviar uma outra oportunidade, né? Muita paz a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Se lá.